Caro estudante, seja bem-vindo para mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Durante essa aula, nós veremos algumas coisas relacionadas à notação de uma função. Olha, a notação de uma função, o modo de representar uma função, utilizando símbolos matemáticos, utilizando a escrita, a forma mais completa é essa daqui. Olha só, começamos com a letra minúscula que representa a função, está aqui, nós temos a função f. Depois, esse a, bem aqui onde está esse a maiúsculo, nós colocamos o domínio da função. E aí colocamos uma flechinha, depois colocamos o b. Esse b, que está lá do outro lado direito, é o contradomínio de uma função, justamente para essa notação fazer uma analogia de forma que a função sai do domínio dela e vai até ao seu contradomínio. Sai de A e vai até B, certo? E aqui embaixo é a parte que nós detalhamos a lei de formação da função. Aqui, se a função é de variável x, ela pode ser de variável t, pode ser de variável z, só que em geral nós usamos a variável x, certo? Nós colocamos assim, o x aqui embaixo do A, para dizer que o x está saindo do A, e colocamos o f de x aqui, ó, embaixo do B, para dizer que o x foi associado a um f de x, certo? E a flechinha aqui, entre x e o f de x, ela é um pouquinho diferente da flechinha entre A e B. Ela tem um risquinho ali na vertical, como você pode observar aqui, certo? E, por fim, nós colocamos a lei de formação da função por último, ali do lado direito, certo? Então, é assim a expressão geral de uma função, indicando o seu domínio, o seu contradomínio e a sua lei de formação, certo? A lei de formação de uma função é o principal elemento dela. Depois vem o domínio e, por último, vem o contradomínio, certo? Tendo a lei de formação, nós podemos identificar o seu domínio e, tendo o contradomínio, nós teremos todos os elementos da função. Bom, vamos ver aqui um exemplo simples para a gente entender melhor. Veja, vamos considerar aqui o conjunto A igual ao... O conjunto tem apenas 3 elementos, o número 1, o número 2 e o número 3. O conjunto B já é um conjunto um pouquinho maior, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a lei de formação da função é essa daqui, ó, f de x igual a 2x, certo? Então, o domínio será o nosso A, o contradomínio vamos colocar B como sendo contradomínio, e a lei de formação da nossa função será 2 vezes x. Bom, então, dessa forma, se nós formos representar a função usando essa forma geral que foi apresentada, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o A, que é o domínio, vamos colocar aqui o B, que é o contradomínio, e aí f de x igual a 2x. Essa é o que nós chamamos a lei de formação. Você pode entender como fórmula, talvez, é a conta que deve ser feita para calcular a função no valor x, certo? E nós vamos ver já para que ela serve. Bom, mas basicamente, já adiantando, ela serve para sabermos qual elemento do domínio será associado a qual elemento do contradomínio. Lembra que uma função é uma lei de formação. Ela associa um elemento do domínio ao elemento do contradomínio. Mas como saber qual elemento está associado a qual? Nós descobrimos isso através da lei de formação da nossa função, que no nosso caso aqui, olha só, a lei de formação é 2x. Bom, dessa forma, o que nós temos aqui? Vamos representar nos diagramas essa nossa função aí, assim como nós estávamos vendo em aulas anteriores. Então, aqui eu tenho o conjunto A, que é composto pelo 1, 2 e 3. Tenho o conjunto B, que é composto por 1, 2, 3, 4, 5. O A é o meu domínio, o B é o contradomínio. Agora, como saber aquelas ligações, aquelas flechinhas? Como que eu ligo aqui os elementos? Agora entra a lei de formação. Vamos fazer assim. Nós devemos calcular a função em cada elemento do seu domínio.
Por exemplo, vamos começar pelo número 1, que está no domínio da função. Então, vamos calcular f de 1. No lugar do x, nós simplesmente colocamos o número 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes 1, 2, certo? Tente entender o que nós fazemos aqui. Veja, vamos fazer isso com o número 2, que também está no domínio. Vamos calcular o f de 2. O f de 2 é 2 vezes 2. Estamos usando aqui a lei de formação. A lei de formação fala para você pegar o x... Ela fala para você pegar o x e multiplicar por 2, certo? Talvez se nós colocarmos de uma cor diferente, fique mais fácil de nós entendermos. Veja só, vamos colocar aqui f, vamos colocar aqui o 2, e aí o x, nós vamos colocar os valores do domínio. Veja só, eu vou colocar aqui, e veja, nós vamos colocar no lugar do x os números do domínio. Vou colocar o 1, então no lugar, repito, a lei de formação, e no lugar do x, coloca os elementos do domínio. Olha só, estou repetindo a lei de formação, só que no lugar do x, estou colocando os elementos do seu domínio. Aí 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 3, 6. Ou seja, o número 1 é associado ao 2, o número 2 é associado ao 4, e o número 3 é associado ao 6. Então, fica assim, 1 liga no 2, 2 liga no 4, e 3 liga no 6. E aí, nós acabamos de descobrir quem que é a imagem da nossa função f. A imagem são todos os elementos do contradomínio que são associados a alguém do domínio, que no nosso caso aqui é o 2, o 4 e o 6, certo? Bom, nós temos também uma representação gráfica que pode ser feita. Veja, o 1 associa ao 2. Como nós colocamos isso no chamado plano cartesiano, né? Nós vamos fazer assim, o número 1 aqui para x, embaixo, associa ao 2 no contradomínio. O 2, que está aqui embaixo, no domínio, associa-se ao 4, que está no contradomínio. E o 3, que está aqui no domínio, associa-se ao 6, que está aqui no contradomínio, certo? Então, esse gráfico, com apenas esses 3 pontos, é uma representação dessa nossa função também, certo? Veja que aqui eu não posso ligar os pontos. Normalmente, quando nós desenhávamos funções lá, nós ligávamos os pontinhos, porque nós estamos acostumados a gráficos de funções contínuos, né? Retas, parábolas, curvas, tudo que é contínuo. Só que aqui nós não podemos ligar, por quê? Porque os elementos do domínio são apenas o 1, o 2 e o 3, que resultam em 2, 4 e 6, certo? Então, nós temos aqui uma função discreta. Nós não podemos ligar, porque se nós ligarmos esse ponto, ligarmos esses pontos, desenharmos uma reta, nós, veja só, estaríamos supondo que esse valor que está aqui no meio liga a algum valor que está ali. E aparecer mais elementos ali do domínio da função que não tem mais elementos do domínio da função, que é apenas o 1, o 2 e o 3, certo? Então, aqui fica desse jeito mesmo, 3 pontinhos, que, no caso, é uma função discreta. Nós temos o gráfico discreto, que é quando nós temos apenas alguns pontinhos em sua composição, certo? Eu espero que você tenha entendido até aqui. Veremos mais exemplos, veremos gráficos contínuos também na sequência aí de nossas aulas. Só que, por enquanto, eu espero que até aqui você tenha conseguido acompanhar bem. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.